pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato bem interessante para vocês, para compartilhar aqui, que eu recebi por e-mail. E se caso você tenha também um relato onde você possa dar o seu testemunho, algo assim que você coloque os detalhes de como era o comportamento dessa pessoa, o que falou, o que fez com você, e também a sua superação, né, para levar motivação para as pessoas, esperança de que é possível sim a gente dar a volta por cima, ainda ser melhores do que antes, porque essas pessoas vêm para tentar nos destruir e no fim Deus transforma em bênção em nossas vidas e ainda passamos a ajudar outras pessoas, inclusive para você que está aqui, chegando aqui de primeira viagem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Dia 7 agora começa a formação em terapeutas, então se você tem esse sonho de ser um terapeuta, uma terapeuta e ajudar pessoas na área emocional, atendendo online, vem participar. Eu vou deixar o link aqui abaixo e também meu WhatsApp para você entrar em contato caso tenha interesse. Vamos ao relato de hoje. Oi Cris, achei seu canal e me respondeu muitas coisas, principalmente sobre o mundo espiritual. Vou contar minha história com uma narcisista. Eu tive uma mãe protetora e eu não podia dormir fora na casa de ninguém. Ela tinha muito cuidado. Minha mãe faleceu em um acidente de carro aos 36 anos. Eu estava no acidente. Fiquei em coma, mas sobrevivi aos 11 anos e ela coloca entre parênteses, com mentalidade de 7 anos. Meu pai já tinha nos abandonado, então eu e meus irmãos ficamos aos cuidados dos familiares da minha mãe. Com isso, comecei a ficar na casa de um e de outro da família. Foi quando comecei a frequentar a casa de uma tia, e ela coloca entre parênteses, narcisista. Ela tinha 4 filhos, 3 meninas e um menino. E ela coloca entre parênteses, também tinha sido abandonada pelo marido. Eu fiquei próxima da filha caçula dela. Vou chamá-la de Fátima. E ela diz que essa que é a narcisista em questão, que ela estará falando aqui no relato dela. Ela, já criança, era estranha, muito tímida e calada. Toda a minha família se diz evangélica. Essa minha tia era ao extremo. Tudo era pecado. Os filhos não podiam sair e nem assistir TV, porque era do diabo. Eles viviam em uma caixa. Eu era muito alegre, extrovertida. Fazia as pessoas rirem e brincava com tudo. Não conseguia ver maldade na minha prima e a amava ao extremo. Apesar do lar dela ser um lar destruído e minha tia ser extremamente amarga, lá se tornou meu refúgio. Minha tia tinha momentos de fúria e praguejava os filhos. Chamava Fátima de PUTA para baixo, de desgraçada, de demônio por nada. Tipo assim, ela deu um exemplo, caso não lavasse a louça. Hoje percebo que ela, Fátima, mostrou quem era e eu não quis ver. Uma vez ela teve um ataque e disse que não entendia porque eu era tão sorridente e feliz e eu não tinha nada, nem mãe, nem pai e às vezes nem comida. Tinha o básico do básico porque pessoas ao meu redor me davam. Isso é interessante, né, gente? Olha, tudo que ela passou, mas a essência pura, verdadeira e o sorriso no rosto, porque a nossa alegria vem de Deus. Só de estar bem, não tem explicação, né? A gente não consegue explicar. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que eu tinha no meu convívio, que hoje eu sei que é narcisista, inclusive eu creio que já é até uma sociopatia, e eu lembro que eu falei isso, né? Eu falei que eu tinha... que é tão bom, né, a gente ter essa alegria de viver sem motivo nenhum, simplesmente por viver, né? Por poder ver a natureza, por poder... Ai, não tem palavras, é algo que a gente sente. E as pessoas que não são, né, pessoas como nós, que decidiram seguir outro caminho, eles não conseguem sentir isso, eles não têm alegria em viver. É como se tudo fosse sem cor para eles, sabe? Como se não existisse colorido. Muito triste, né? Mas no mundo jaz o maligno, né? E muitos vão por esse lado. Uma outra vez, ela teve outro surto, dizendo que odiava o meu cabelo. Olha a inveja aí. Disse, tu sabe quantas vezes eu já fiz esse mesmo penteado no meu cabelo para ficar parecida com o teu? E não fica? Gente, eles não têm noção, né? Que eles até falam, eles mesmos se entregam. Ela era fria e nada fazia muito feliz.
No tempo da escola eu estava em uma turma e fiz uma amiga, uma menina que me identifiquei. E nisso eu parei de sair na hora do intervalo porque amava conversar com essa amiga e ela não gostava de sair no intervalo. Fátima ficou furiosa por eu não ir pro intervalo com ela. Falei que ficava com minha amiga e ela quis saber o que essa menina tanto tinha de interessante. Falei só que gostava dela. Bom, no ano seguinte acabei saindo da sala dessa amiga e Fátima foi para a sala dela. Minha tia, a mãe de Fátima, trabalhava na secretaria dessa escola. Eu fui pedir para ela me colocar novamente nessa turma da minha amiga e ela disse que não tinha como. Entre parênteses, ela falou, mas tinha, claro. Em menos de uma semana, essa minha amiga não queria mais falar comigo. Ah, é exatamente isso. A outra já te difamou. A Fátima se tornou amiga dela até hoje. Olha, eu vou te falar, amiga, essa que é melhor mesmo não tá mais na tua vida, porque se ela acreditou nessa outra, ela não conhecia você de verdade e também não te merece na vida dela. Assim eu vejo. Eu levei 20 anos para entender que ela pediu para minha tia me mudar da turma, acredita? Acredito. Com uns 14 anos eu aceitei a Cristo, glória a Deus por isso, que lindo. Isso me mudou muito e mudou minha vida, me entreguei totalmente a Deus. Comecei a ter uma comunhão com Deus e ela não conseguia ter. Hoje sei que ela já estava vazia. Exatamente. Comecei a namorar um rapaz da igreja e Fátima, o irmão dele. Mas o meu namoro não deu certo porque minha avó queria que eu me casasse com ele, mas eu não o amava para casar. Minha avó obrigou minha mãe a casar com meu pai. Minha mãe foi infeliz todo o casamento. E eu tinha prometido que isso não iria acontecer comigo, então terminei. Ela, sem motivo algum, também terminou com o namorado dela. Ninguém entendeu nada. Gente, eu tive uma amizade dessas. Eu entendo exatamente o que você está falando. Essas pessoas são tão assim, obcecadas, né? Tem umas que ficam tão assim, elas querem ser você. Então essa amiga queria ser eu. Até o médico que eu ia, ela ia no mesmo, ela queria ir no mesmo. Se eu falasse que eu tava com alguma coisa ou sentindo alguma coisa, ela também tinha que sentir. Gente, é coisa assim, não é normal. E é inveja ao mesmo tempo. Quando eu tava feliz ou quando eu ia viajar, ela tinha que tentar participar de alguma forma daquilo e roubar essa felicidade de tanta raiva que fica. É muito estranho porque a gente não funciona assim, né? Mas é assim que elas pensam e sentem. Dei uma sumida da casa dela e quando voltei tinha tirado todos os meus documentos pessoais, minha carteira de trabalho e tinha conseguido um emprego. Ela coloca entre parênteses. Na época não tinha celular ou internet. Ela ficou perdida, dava pra ver na cara dela. Como assim tu tens emprego? Eu finalmente ia sair do básico do básico. Fátima ficou louca, foi tirar os documentos dela e a carteira de trabalho, porque tudo para eles e para elas é uma competição. Então imagina, como assim? Ela tem mais do que eu, ela tá fazendo mais coisa do que eu, ela tem um emprego, eu não tenho? Ah, eu vou ter, né? Nessa época, a irmã dela tinha comprado umas lingeries sensuais com meia e cinta-liga. Fátima começou a usar essas meias e cinta-liga para ir para a igreja. Uma vez eu perguntei por que ela estava indo para a igreja com essa cinta-liga que parecia, né, uma pessoa vulgar, né? Ela, se admirando no espelho, disse: eu gosto, me sinto sexy e poderosa. Só Deus na causa. Resumindo, eu sumi novamente e tinha voltado a namorar com o meu primeiro namorado, não o mesmo que relatei antes. E já estava até grávida dele e não sabia. Fomos morar juntos em outra cidade, Fátima foi me visitar lá e a primeira coisa que disse foi: como que tu está vivendo bem? Tem tudo aqui, até celular. Voltamos a morar na nossa cidade natal e eu voltei a frequentar a casa dela. Quando entrei no quarto dela, ela tinha tudo. Estava trabalhando na igreja, na tesouraria. Só que as coisas que ela tinha no quarto eram coisas caras, com um salário mínimo da época e com o tempo que ela estava trabalhando não dava para pagar tudo aquilo. O que será? Vamos lá. Outro dia a gente queria ir no centro da cidade comprar coisas de beleza e eu falei que estava sem dinheiro. Então ela disse: vamos lá na igreja que eu peço um adiantamento. Chegando lá, Fátima me disse que era para eu esperar na frente da igreja, que ela ia lá dentro, mas não ia demorar. Acontece que demorou e muito. Então eu fui lá, resumindo, ela se prostituía com um velho da tesouraria por anos. Uau! Deu até confusão com a esposa dele na igreja e tudo. Meu pai do céu. Ela saiu desse emprego e nunca mais foi à igreja.
E isso, ela sendo minha amiga, eu falava toda a minha história pra ela, toda a minha vida. E ela me falava o básico do básico, nunca acontecia nada com ela. Gente, é isso. A maioria deles e delas, tá? É um mistério. Falam só o que tem que falar pra você se motivar a falar da sua vida. Normalmente é um monte de mentira com um pouquinho de verdade. Não falam nada da vida deles e delas. Por quê? Porque como eles querem saber as nossas coisas, nossas vulnerabilidades, nossa história de vida, traumas, alegrias e tristezas para usar contra nós, quem faz teme, né? Quem não deve não teme, mas quem deve teme. Então eles ficam com receio de falar da vida deles porque acham que você vai fazer o mesmo com eles. Uma vez ela contou toda uma história, e eu já estava casada e ela sempre solteira. Que ela tinha uma melhor amiga, que quando elas saíam juntas ficavam com os mesmos homens, que dividiam os caras e que tinham feito um pacto, que quando casassem iam dividir os maridos. Isso é outra coisa que eles adoram. Adoram falar coisa de pornografia, a maioria são promíscuos, adoram ver a nossa reação, nossa cara falando essas coisas pornográficas muitas vezes. Coisa das trevas mesmo, porque eles têm prazer nisso, né? E aí ela diz assim, eu entendi na hora e falei, que amiga? Tu não tem amiga além de mim. Tu não sai pra lugar nenhum, porque tu não tem vida. E sabe por que tu está falando que dividiria um marido? Porque tu nunca amaste ninguém e nunca foi amada por ninguém. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Ela colocou entre parênteses. Eu era cega. Na verdade, gente, o que acontece é que enquanto a gente não tem a revelação de Deus, a gente acredita na outra pessoa baseado naquilo que a gente é. Então você não inventa história, você não mente, você não cria coisas, fantasias. Então você não vai nunca imaginar que alguém vai ser capaz de fazer uma coisa dessa mesmo, porque não tem nem razão para isso, né? Eu já estava casada e com 2 filhos. Meu esposo sempre foi muito brincalhão com todos e com as pessoas do nosso convívio não era diferente. Fátima, quando chegava na minha casa, fazia uma faxina. Achei interessante isso aí, entre parênteses. Ela tem mania de limpeza. Eu, morta de cansada, com 2 filhos pequenos, deixava. Mas comecei a ver coisas que me fizeram querer que ela desse um tempo da minha casa. Ela dizia, vou fazer um feijão para o fulano, meu marido. Né? Ela coloca entre parênteses. Eu deixava porque ia dar aos meus filhos e eu sabia que meu esposo não gostava de feijão. Comecei a cortar ela aos poucos, mas acho que a gota d'água para ela foi quando fomos na academia e na saída eu só disse tchau. Entrei no meu carro e deixei ela lá. Oh, gente do céu. Na cara dela dava para ver que ela estava com raiva. Depois disso, minha vida virou um inferno. Ela começou a fazer coisas como dizer que meu marido me traía e que eu era uma besta. Nessa época, ela tinha brigado com a mãe e estava na casa de uma tia nossa, entre parênteses, lésbica. E ela começou a ir para festas gay e tudo. Meu marido soube que ela estava fazendo fofoca e fomos lá conversar com ela. Meu esposo estava fardado. Aí ela coloca entre parênteses, ele era policial em treinamento. E por conta disso, ela foi na corregedoria da polícia, não satisfeita, foi na delegacia das mulheres, mas o cuidado de Deus comigo sempre foi presente. Chegando na delegacia, a delegada também era psicóloga. No início da audiência, Fátima começou a dizer um monte de coisas íntimas minha e do meu marido, dizendo que meu marido tinha falado para ela, mas quem tinha compartilhado tudo aquilo com ela tinha sido eu mesma. Quando ela viu que eu a desmentia e disse que tinha falado aquilo para ela, porque eu a tinha como amiga, ela disse que tinha transado com meu esposo na minha cama. Meu esposo surtou de raiva e ela fria, sem mostrar remorso ou nervosismo nenhum. Exatamente. Assim eles e elas são, né? Provavelmente mais uma psicopatinha aí da vida. A delegada foi um presente de Deus. Disse para a Fátima criar vergonha na cara e cuidar da vida dela. Que na verdade ela tinha inveja de mim e do meu casamento, porque eu tinha uma família e ela não. Exatamente. Mas depois disso surgiu a internet e as redes sociais e minha vida virou mais uma vez um inferno. Fátima criava contas falsas e dizia que era namorada do meu marido. E falava um monte, tipo, enquanto você está aí cuidando da casa e dos seus filhos, nós ficamos juntos e rimos de você. Ele me fala tudo ao seu respeito. Ainda não te largou porque ele tem pena de você, porque ele sabe que você não tem ninguém na vida além dele. Mas eu vou tirar ele de você. Olha que demônia.
Olha que praga dos infernos, gente, meu pai do céu. E é isso mesmo. Eles gostam de destruição, eles gostam de divisão, eles não têm prazer na alegria, na família, porque é tudo projeto de Deus. Satanás e os seguidores, que são essas pessoas, querem destruir tudo que Deus cria, né? Só que eles não têm esse poder, não. Deus é mais. Ela fala assim, olha, eu adoeci mentalmente, fiquei paranoica com meu esposo, ciumenta ao extremo e vivemos várias crises no nosso casamento. Exatamente. Eles podem até bagunçar e causar o que causou aqui, mas não foi o suficiente para destruir, porque aquilo que Deus une, nenhum homem pode separar. E ela com certeza vai colher os frutos da maldade que fez com você e com a sua família, porque Deus, ele é justo. E essas pessoas mesmas se colocam lá no fundo do buraco, porque tudo que a gente faz pro outro volta em dobro para nós, seja bom, seja ruim. E olha que interessante esse negócio de criar profile falso. Ah, eles amam. Teve um perfil que me perturbou por 2 anos. Eu não sabia quem era e não respondia. Não dava margem, mas me machucava tanto. Era como se a pessoa da mensagem entrasse dentro da minha cabeça. Ela sabia todas as minhas fraquezas. Uma coisa que ela ama é me chamar de burra. Isso me trouxe um medo profissional e acadêmico enorme. Uma insegurança e um abismo se abriu nessas áreas na minha vida. É isso que eles querem, né? É assim que demônios, que Satanás age. Ele age aqui na nossa mente, fazendo com que a gente acredite nas mentiras das trevas. E aí, quando você vai para a verdade de Deus, a palavra de Deus, onde ele diz que ele te ama, que você é especial, que ele deu a vida do filho dele por você, que você tem valor, que você tem um propósito, que ele tem um propósito para a sua vida, tudo isso aqui cai por terra. Mas tudo tem um propósito maior de Deus, porque através dessas dores que essas pessoas vêm trazendo, a gente acaba buscando nesse sofrimento ajuda, é onde a gente se conhece e se fortalece. E aí não tem mais para nenhum outro entrar em nosso caminho. Ela fala assim, ó, mas claro, aquilo me tirava a paz. Eu evitava saber dela. Toda a nossa família soube do que houve. Então ninguém fala o nome dela para mim. Que bom que te respeitam, né? Entretanto, um dia me contaram que Fátima tinha ficado noiva, que estava muito feliz. Mas o cara viajou para Goiânia e nunca mais voltou. Ou falou com ela. Sumiu. Devia ser um pior que ela. Ou então ele logo acordou e viu que ela era um traste e já deu contato zero. Quando abri minha rede social, lá estava o fake me perturbando. E eu comentei, e a noivinha tá sentada esperando o noivo? KKKKK. Oh, você também, hein? Eu vou falar, viu? Mas eu entendo, né? Dá vontade mesmo de fazer essas coisas. E olha, ela ficou furiosa e perdeu o controle do fake e me respondeu com vários xingamentos. Disse, se eu não presto, você menos ainda, porque temos o mesmo sangue. Aí tive a certeza de que era a Fátima. E o quanto ela era doente. Maldosa, né? Doença no caráter. Mau caráter. E olha lá, te machucando, perturbando você por mais de 2 anos. E lógico, ela te conhecia muito bem, né? E no fim tomou-lhe. Aprendeu, né? Já ouvi falar que ela se prostitui há muitos anos e que anda com homem e mulher. Aí ela colocou entre parênteses, topa tudo. Eles não têm valores morais, né? Então, assim, o que eles veem não é se é homem ou mulher. Não importa isso, importa o suprimento. Se é homem ou mulher, é o suprimento que vai dar, para validar. Né? É o que eles vão conseguir tirar daquela pessoa. Eles não têm Deus na vida, então não tem temor a Deus. Não existe nada espiritual ali. Ela faz a pinta de recatada. Isso é muito comum. Se você olhar para ela, não tem como imaginar que ela tem coragem de se prostituir. Hoje Fátima vive na casa da mãe, não conquistou nada na vida. Ela fazia faculdade de tecnologia da informação, mas como eu me formei em direito, ela largou o curso dela e fez direito. Gente do céu, essa é surreal, hein? Se eu viajo para um lugar, ela dá um jeito de ir também, ou tenta. Todos os empregos que eu tive na vida, ela também teve. E os meus ex-namorados, ela foi atrás de todos eles. Gente, isso é incrível! Eu dou risada, gente, hoje eu dou risada. Mas porque ela quer ser você. E como não consegue, então ela tenta ter o que você teve e fazer o que você fez, porque a única coisa que eles conseguem é isso.
né? Eu lembro que uma vez eu falei um sonho que eu tinha para uma pessoa e ela teve condições de ir lá e realizar isso. Mas na cabeça dela é tipo assim, ó, esse é o seu sonho, mas eu tô realizando, né? Porque de alguma forma ela se sentiu superior a mim, ou melhor do que eu, ou capaz. E eu feliz por ela, pela conquista dela, nada a ver, porque é um sonho meu e ela conquistou, nunca na minha cabeça. É lógico que hoje eu sei como é que ela pensa e por que que ela fez isso. Gente, são pessoas assim que por causa dessa aparência, eu lembro que teve uma época também que todo mundo tava falando que ela era uma interesseira. E ela tinha uma casa muito boa, tudo. Ela chegou a vender a casa, gente, e comprar uma casinha bem humilde, assim, no meio da beira da estrada, para as pessoas, olha só, porque ela queria que as pessoas ficassem, né? Não, não é, ela não é interesseira. Não, ela é humilde, olha a casa dela. Tudo manipulação, mas você viu que eles são capazes de mudar a vida deles por causa do que o outro vai pensar para manipular? Surreal. Tudo é um jogo para eles, né? A vida deles é viver a vida do outro. Não tem vida própria, não tem identidade. Ok. Saiu com alguns que eu vi, né? Ninguém me contou. E eu vi ela na praça com o meu ex. Eu só ri alto e ela ficou furiosa. Hoje eu consigo ver o seu ódio por mim no olhar dela. Mesmo vendo, ouvindo e vivendo tudo isso com ela, eu não conseguia acreditar que ela tinha coragem de se prostituir. Entre parênteses, nossa família sempre foi muito crente. Eu pensava, né, como ela se olha no espelho. Será que ela tem remorso? E a mãe dela? Ora tanto e Deus não mostra? Por que a máscara dela não cai? Como nada de ruim acontece com ela? Gente, como assim nada de ruim acontece com ela? Você acha que ela faria tudo isso que ela fez se ela fosse uma pessoa feliz? Se vivesse uma vida boa? Não existe luz, não existe alegria de viver. Não existe paz, eles já sofrem todos os dias da vida deles. Eu creio que o que a gente tem que olhar é o bom que Deus faz para nós, que buscamos nele, que amamos a ele. Ele nos protege, né? Não deixando que prospere a maldade deles na nossa vida. Existia várias perguntas em minha cabeça de como uma pessoa que em tese teve a mesma criação que a minha se torna algo tão diferente de mim. Escolhas, né? Traumas, já vem também algo da genética, a tendência, né? Que aí acaba desencadeando isso durante esses episódios, experiências de vida, mas o caráter já é algo mal mesmo, né? Muitas vezes eu creio que isso é maldição hereditária. E às vezes eu chego a pensar que é algo que antes da gente vir pra cá, porque a gente não lembra, né? É como se a gente fizesse a escolha antes de vir pra cá. Como se Deus falasse, ó, você vai escolher seguir a mim, a minha vontade, ou a sua própria vontade, a vontade do ego, de Satanás. E aí a pessoa vai estar ciente, olha, se você decidir seguir a mim, você vai ter aflições, vão ter dificuldades, mas eu venci o mundo, tenha bom ânimo, você terá a garantia da vida eterna. Agora, se você decidir seguir o Satanás, você vai ter dinheiro, diversão, prazer, né? Vai ter todas as coisas que são fúteis, materiais, mas você não vai ter a vida eterna. Às vezes eu penso que a pessoa já escolhe lá e fala, não, quero ir só pra curtir mesmo e não precisa dar a vida eterna não e tá tudo certo. E as outras pessoas falam, não, eu prefiro pagar o preço, eu prefiro, né? Eu sei que eu vou ser perseguido, que eu vou ter dificuldades, que não vai ser fácil, mas o Senhor vai estar sempre comigo e no fim a gente terá a recompensa maior que é a eternidade ao lado do Senhor, né? Onde não tem choro, não tem dor, não tem doença, não existe morte, e sim a plena paz na eternidade. Aí ela diz assim, claro, eu não tive uma mãe para me amaldiçoar dia e noite. Uma vez essa minha tia veio me xingar na casa dela, e eu gritei, não abre a tua boca para falar algo para me amaldiçoar, como tu faz com teus filhos, Satanás. Adoro. E ela nunca mais brigou comigo, isso mesmo. Gostei, ó, poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus. Deus nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Coloca ele lá no lugarzinho dele. Sai de reta, Satanás. Aqui não. Deus sempre fala comigo por meio de sonhos. Sonhei que eu via Fátima na frente da sua casa com sua mãe ao lado. Eu reconheci a voz. Os olhos eram claros, a boca uma boca carnuda, com um batom mega vermelho.
mas o seu corpo era como se estivesse carbonizado, algo preto, uma pele colada nos ossos, o cabelo loiro também queimado, tudo para cima. E ela falava normalmente, me olhava com os olhos fixados em cada movimento que eu dava. Acordei apavorada e ainda com dúvidas do que sonhei. Contei esse sonho para uma amiga. Ela colocou entre parênteses, uma mulher de Deus. E ela disse, nossa, Deus te mostrou como ela é por dentro. Exatamente isso. Tem um livro digital de sonhos onde eu coloco os sonhos que tenho e tentei ilustrar o que vi no sonho. Ela mandou a foto, gente. Ela mandou a foto. Eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Parece meio que uma múmia, sei lá o que é isso. Mas olha, é isso mesmo que acontece em relação a essas pessoas. Lá dentro é pura escuridão, né? Trevas. Muito triste. Mas fiquei pensando se ela podia mudar com o tempo, com a velhice. Aí ela colocou entre parênteses, como fica um narcisista na velhice? Aí ela falou, foi quando procurei no YouTube e achei o seu canal. Ê, glória a Deus por isso, adoro. Nossa, Cris, você abriu minha mente. Eu não, é Deus através de mim, né? Pra honra e glória dele. Mas eu sou grata, viu? Eu sei que Deus usa a minha vida porque eu também peço isso a ele, eu me posiciono a isso e não tenho palavras para agradecer. Então, assim, é uma confirmação de que realmente Deus está, né, que o propósito de Deus está se cumprindo na minha vida. Eu fico muito feliz, gente, de ver, assim, porque eu sempre oro pedindo para Deus levar cura e libertação através de mim. E isso é uma comprovação. Eu precisava entender o que era o narcisista no mundo espiritual, porque eu vivo o espiritual de Deus em tudo na minha vida. Glória a Deus. Minha vida é movida por Cristo. E isso era uma coisa na minha vida que ela odiava. Minha comunhão com Deus. Yes, é isso mesmo, gente. Quando a gente vai para o mundo espiritual, o que é? Satanás quer o quê? Destruir os filhos de Deus. Eles querem destruir a nossa fé. Por quê? Porque aí, sem esperança, acabou. Né? Porque eles já estão lá, eles sabem que para eles já acabou porque eles não têm esperança, eles não acreditam em nada nem ninguém. Por isso sofrem. Claro que por tudo que passei, tive crises no meu casamento, feridas que trabalho até hoje. Hoje, se vejo algo em uma amizade, alguma característica de uma amizade que não me valoriza e não é sincera comigo, eu simplesmente me afasto e deleto da minha vida. Ah, sim, porque aí a gente já tem esse discernimento, identificou, é se afastar mesmo. Melhor coisa que você faz. E outra coisa que acontece, né, que eles, como eu falei, eles conseguem fazer muitas coisas, mas Deus é maior e Deus restitui tudo em nossa vida e ainda nos fortalece. Fazia muitos anos que eu não a via. Esse ano tive um contato com ela. Na verdade, não foi contato de verdade. Perdi um sobrinho e acabei indo na casa dessa minha tia e eu a vi. Ela não fala comigo. Confesso que as poucas vezes que eu a vi na rua ou na casa de parentes, eu falei com ela com um ar irônico e sempre com um sorriso enorme, e ela odeia. Vi um vídeo seu que nem orar por eles vale a pena, pois eles escolhem a carne, e isso fez tanto sentido pra mim. Então é assim, né, gente? Deus ensina a gente orar por aqueles que nos perseguem, amar o nosso inimigo. Mas é assim, não é conviver. Existem casos que a pessoa está lá no relacionamento apanhando, sem motivo para viver, sem esperança, e a pessoa tá orando, a pessoa acha que o problema, né, tá nela e que Deus vai fazer de tanto que ela ora. E aí eu já vi casos assim que Deus fala, para de orar por essa pessoa, porque essa pessoa não quer, né? Então assim, o que a gente tem que fazer? Orar a Deus e falar, Deus, o Senhor quer que eu ore por essa pessoa? Eu creio que o ideal é você entregar, falar, Deus, olha, eu tô entregando pro Senhor, faz o seu querer, seja feita a sua vontade, e a gente deseja o melhor e segue a nossa vida, segue o propósito de Deus. Então assim, só para deixar claro aqui que não foi que eu falei que não pode orar, que não vale a pena orar por eles, não. Isso aí é Deus que só que vai dizer, tá bom? O que eu digo sempre é que a pessoa tem que querer, porque existe livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a segui-lo, a amá-lo, né? Ele mostra o caminho, a pessoa vai para lá se quer.
Tem muitos que querem seguir o caminho de Satanás e tem prazer nisso. Continuando, o pai dela reapareceu há uns anos atrás. Ela enchia ele de carinho e ele a ela, mas ele adoeceu de câncer no pâncreas. Fugiu do hospital para gastar os últimos dias com prostitutas e morreu em um kitnet com um colchão velho onde levava meninas novas para dormir com ele. Quem me contou foi a mãe dela. O pai dela viveu a vida na carne, escolheu a carne e a prostituição em vez da família dele. Pensei que ela tem o mesmo espírito de prostituição do pai. Fico bem triste por saber hoje que um narcisista não muda e não tem cura, porque ele mesmo escolhe a carne. Confesso que tenho medo dela, porque hoje eu sei que ela é capaz de tudo e o seu ódio por mim é muito grande. Hoje estou bem e estou pensando em fazer psicologia. Yes! Muito bom! Pois me descobri nessa vertente. Obrigada por seu trabalho, que Deus lhe abençoe. Amém! Obrigada a você por ter compartilhado aqui esse testemunho. Deus te abençoe grandemente também e a todos que estão aqui, né, tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre relacionamentos abusivos, como é que eles funcionam. Você foi assim bem clara, e o segredo é seguir o caminho, deixar Deus, que Ele é o nosso vingador, cuidar de tudo isso. E olha, cura existe, só que, como eu falei, a pessoa tem que buscar, tem que se permitir, tem que querer. E uma pessoa que criou, que foi capaz, né, no caso de criar uma farsa, um personagem, uma coisa que não existe, matando a essência que vem de Deus, por vergonha, porque se sentiu um lixo e tudo mais, o ódio dominou, demônios tomam conta. Imagina tocar nessa ferida, imagina tocar nessa criança que eles rejeitaram, né, que eles abandonaram, que eles mataram. Quase que impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, assim, é entregar para Deus e seguir o seu caminho. Enfim, gente, muito obrigada mais uma vez. E você que tem interesse em ser terapeuta, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp ou por e-mail, que eu já deixei aqui para vocês. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Terça-feira começa. Beijos no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!